Boa tarde, alunos. Vamos conversar. Bom, primeira questão. Sabemos que as abelhas reproduzem-se por partenogênese, um tipo especial de reprodução. Marque a alternativa incorreta, então ele quer a errada. As fêmeas das abelhas são formadas a partir de ovos fertilizados. Os zangões são adultos fecundados por óvulos e espermatozoides. Os zangões são machos formados por partenogênese. E o último, as fêmeas são geradas a partir de óvulos fecundados por espermatozoides. Então, qual que é a incorreta? A incorreta é os zangões são adultos fecundados por óvulos e espermatozoides. Errado. Por quê? Vamos aqui recapitular o nosso esquemazinho aqui do web encontro. Aqui eu tenho uma abelha rainha e eu tenho um zangão. A abelha rainha, ela produz óvulos e o zangão, espermatozoide. Quando um ovo é fecundado por um espermatozoide, ele vai formar um zigoto. Esse zigoto, se ele for, no caso, ele vai se desenvolvendo e for alimentado pela geleia real, ele vai formar uma rainha. Se ele não for alimentado por essa geleia real, ele vai formar uma operária. Já o óvulo da rainha que não for fecundado, não formar um zigoto, ele vai formar o zangão, que é o macho, né? Então, o macho, ele é filho só da rainha. Ele não é vindo de um óvulo, de um zigoto, né? De um óvulo fertilizado, tá? Então, isso é um tipo de reprodução assexuada, ok? Porque não teve a participação de dois indivíduos, não teve a participação de dois gametas no seu processo, tá? Então, entendendo aqui a figura, voltando aqui, né? Os zangões são adultos fecundados por óvulos e espermatozoides? Errado, né? Ele é um adulto formado só por óvulos. A primeira aqui, as fêmeas das abelhas são formadas a partir de ovos fertilizados? Correto. Os ovos foram fertilizados pelos espermatozoides. Os zangões são machos formados por partenogênese? Isso. O tipo de reprodução nesse momento aí é a partenogênese, porque não ocorreu a fecundação. As fêmeas são geradas a partir de óvulos fecundados por espermatozoides? Correto. Segunda questão. Sabemos que as abelhas reproduzem-se por partenogênese, um tipo especial de reprodução. Marque a alternativa incorreta. Primeira, a partenogênese ocorre quando um embrião desenvolve-se a partir de um óvulo não fertilizado. A partenogênese ocorre apenas em invertebrados. Invertebrado é aquele animal que não tem a coluna vertebral dentro do corpo, como mamífero, peixes, répteis, anfíbios, ok? A partenogênese é um processo assexuado. Letra C. Na partenogênese surgem indivíduos geneticamente semelhantes aos indivíduos que o originou. E a partenogênese é um processo sexuado, pois não há fusão de gametos. A partenogênese não é um processo sexuado, pois não há fusão de gametos. Então, qual que é a incorreta? A incorreta é a partenogênese ocorre apenas em invertebrados. Errado. Ela não ocorre só em insetos, ela também pode ocorrer em algumas aves, lagartos e peixes, ok? Agora, ela não foi encontrada ainda em mamíferos, tá? Então, vamos ver os outros itens. A partenogênese ocorre quando o embrião desenvolve-se a partir de um óvulo não fertilizado? Correto. Então, o óvulo não foi fertilizado pelo espermatozoide e deu origem a um novo ser vivo. C. A partenogênese é um processo assexuado? Sim, assexuado, porque não teve união de gametas. Na partenogênese, surgem indivíduos geneticamente semelhantes ao indivíduo que os originou? Correto. A partenogênese não é um processo sexuado, pois não há fusão de gametos? Correto. Agora vamos para a questão 3. Existe a população de uma espécie de lagarto, Nemidophoros acephalus,
que se reproduz normalmente por meio de fecundação do óvulo por um espermatozoide. Então, normalmente ele sofre uma fecundação sexuada. Mas, em outras populações dessa mesma espécie, ocorre o desenvolvimento de um óvulo sem que haja fecundação. O óvulo desenvolveu sem haver a fecundação. Essa segunda forma de reprodução é denominada de partenogênese. Por quê? Neotenia é quando um indivíduo já foi fecundado, desenvolveu, mas ele continua com características de criança. É o que ocorre, por exemplo, com alguns lagartos que vivem na água, algumas iguanas, elas têm essa característica. Gametogênese, a formação de gametas. Espermatogênese, formação de espermatozoides. E a partenogênese é o que? O tipo de reprodução assexuada. Última questão. Duas fêmeas de dragão de Komodo, a maior espécie de lagarto do mundo, surpreenderam os biólogos ao se mostrarem capazes de procriar sem terem sido fecundados por machos. A partenogênese, nome da concepção imaculada do jargão científico, foi observada em 2 zoológicos da Inglaterra. A fêmea Flora pôs em maio 25 ovos sem que tivesse cruzado com o macho dessa espécie. Então, a fêmea Flora, Já a fêmea Sungai pôs ovos 2 anos e meio após seu último contato com o macho e seus filhotes eram sadios. Então, você vê que ambas, uma não teve contato com o macho e colocou o ovo, e a segunda, não sei quanto tempo depois, 2 anos e meio depois que ela teve contato com o macho, foi que ela foi lá e colocou ovos. Então ela não estava tendo contato com nenhum macho e pôs ovos assim mesmo. Os cientistas submeteram as ninhadas das duas fêmeas a testes de paternidade e descobriram que o genótipo combinado geral dos filhotes reproduzia exatamente o de suas mães. Ainda analise as afirmativas a seguir. Primeira, as duas fêmeas de dragão de Komodo reproduziram-se assexuadamente, correto, pois não houve fecundação dos seus gametas por gametas masculinos, correto. 2. A reprodução assexuada gera uma maior variabilidade genética, pois os filhotes têm o mesmo genótipo dos organismos parentais. E aí? Se eu estou tendo um tipo de reprodução assexuada, vai ter variabilidade genética, vai mudar os genes? Não, porque não teve a mistura dos genes entre óvulo e espermatozoide. É só um clone, da mãe. Então, por serem clones, não tem variabilidade genética. Então, a 2 está errada. 3. Os indivíduos gerados por reprodução assexuada são geneticamente idênticos? Correto, são clones. E 4. A reprodução assexuada envolve a combinação de material genético entre indivíduos da mesma espécie e, por isso, gera menor variabilidade genética. Porém, a reprodução assexuada envolve a combinação de material genético entre indivíduos da mesma espécie, por isso gera menor variabilidade genética. Não necessariamente. Mas vamos lá, quais são as corretas, Então, a correta é a 1 e a 3. Por quê? Como a gente viu, as duas fêmeas de dragão de Komodo reproduziam-se assexuadamente, pois não houve fecundação de seus gametas por gametas masculinos, correto. E 3, os indivíduos gerados por reprodução assexuada são geneticamente idênticos, correto. Então, e a 4 a gente não pode reduzir a tanta, Então tá errado. E é isso, pessoal. Um abraço.